sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos, capítulo 23. Nós vimos como o apóstolo Paulo, agora preso em Jerusalém, sob a escolta dos soldados romanos, ele agora, com certeza, depois de uma cidade inteira contra ele se sente amedrontado, acuado, e então, versículo 11 do capítulo 23, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: tenha coragem, pois como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. É maravilhoso, irmãos, e aqui está toda a nossa confiança, aqui está toda a nossa esperança, aqui está toda a nossa paz, e a maior de todas as bênçãos, a presença de Deus, é a presença do Senhor. É um texto sagrado que diz: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: o Senhor está conosco, o Senhor está com aqueles que o amam, o Senhor, Ele tem uma aliança que Ele fez com o sangue dele naquela cruz, e Ele é fiel à sua aliança, Ele é fiel. E às vezes, e muitas vezes, cristãos sentem que estão sozinhos, principalmente em momentos de dificuldade, de dor, de luta, de sofrimento, sentem-se perdidos e desamparados, mas esses sentimentos não correspondem à realidade espiritual. O cristão verdadeiro, o cristão nascido de novo, o cristão que está vivendo ao lado e servindo ao seu bom Senhor, que está seguindo a Cristo Jesus, meu irmão, pode ter certeza de que em qualquer situação, a presença do Senhor está ali, o Senhor está ali, o Espírito de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 6, Ele habita em nós somos santuários de Deus no Espírito. Então, nós vivemos na presença de Deus, nós temos a pessoa maravilhosa do Espírito Santo habitando em nós, nós somos o templo, o santuário do Espírito Santo. Então Deus nunca vai nos deixar, nunca o nosso bom Senhor vai nos desamparar, Ele permanece conosco, e é isso que sustenta a nossa fé. A nossa fé, meus irmãos, ela não está fundamentada em palavras chaves, em palavras de efeito, em palavras repetidas. Não, a nossa fé, ela não está fundamentada em nós ou na condição em que nós nos encontramos. A nossa fé, ela não está fundamentada nas circunstâncias que nos rodeiam. A nossa fé está fundamentada numa pessoa, e é a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você confia nele. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você o ama. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você repousa nele. Mais paz, mais alegria, mais tranquilidade, maior a sua fé. A sua fé não é um exercício emocional. Não, eu estou crendo, calma aí, deixa eu sentir aqui. Não é isso. A nossa fé se fundamenta no caráter de Cristo Jesus, em quem Ele é, na sua glória, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua imutabilidade, no seu caráter fiel, no seu amor eterno. É aí aonde nossa fé repousa. A nossa fé não está em outra coisa, mas apenas e tão somente na pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus. E o resultado disso é exatamente o que o Senhor diz para Paulo: tenha coragem. Deus, em nenhum lugar da Bíblia, diz para você ter medo. Não é fantástico isso? Em nenhum lugar da Bíblia Deus diz para você: tenha medo, fique assustado.
ter coragem. Pastor, quando eu sinto medo, é o oposto da fé. O medo é o oposto da fé. Pensa na pessoa, depois de Deus, que você mais confia. Por quê? O caráter dessa pessoa. Você confia nessa pessoa por causa do caráter dessa pessoa. E aqui, aonde repousa a sua confiança, é no caráter dessa pessoa. Se você não conhece a Deus, você não tem como confiar nele. E você só tem uma maneira de conhecer a Deus: na sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, cada letra, cada palavra, cada frase, versículo, capítulo e livro, toda ela é inspirada por Deus, é uma auto-revelação. Deus se revela a mim e a você na palavra de Deus. Deus também se revela na sua criação. A criação é o espelho de Deus. A criação mostra, reflete o caráter de Deus, o cuidado, a grandeza, a perfeição, a bondade, o carinho, a aliança de Deus com a sua criação. Veja, tudo isso demonstra o caráter de Deus. Mas é na cruz, é olhando para Cristo, que nós conhecemos o próprio Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo eu estou convosco. Quem vem a mim, vê o Pai. Então, meus irmãos, aí está a nossa fé. Você quer maior fé? Você quer uma fé mais profunda? Você quer uma fé mais forte, mais sólida, inabalável? Leia a Bíblia. Medite na Bíblia, de dia e de noite. Esteja fundamentada nela, obedeça as Escrituras Sagradas, conheça esse Deus maravilhoso que se revela na sua palavra, e Ele vai dizer para você: coragem, há uma missão a cumprir, coragem, há um trabalho a fazer, coragem, porque a obra do Senhor não pode parar, você vai continuar testemunhando. Coragem, cristão, coragem. Às vezes você se desanima, às vezes você fica doente e acha: não, eu tenho que parar a obra de Deus. Não, Deus não vai dizer para você parar, Deus não vai dizer para você retroceder, Deus não vai dizer para você deixar de vir ao culto, de vir para a igreja, Deus não vai deixar de dizer para você deixar de ler a Bíblia, de orar, de nada disso, em absoluto. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Quem retrocede se perde. Quem retrocede se perde. Pelo contrário, nós somos daqueles que avançam para a vitória, para a vida. Como disse Paulo, Deus sempre, não de vez em quando, não na maioria das vezes, mas Deus sempre nos conduz em triunfo. Quando Paulo disse isso, ele estava preso na pior prisão do mundo. Deus sempre nos conduz em triunfo. O triunfo não é porque está tudo bem, o triunfo não é porque eu tenho dinheiro, estou saudável, não. É que aquilo que Deus fez por mim na cruz e as bênçãos celestiais que Deus me deu, ninguém pode roubar de você. Ninguém pode roubar a presença de Deus de você. Ninguém pode roubar a salvação de você. Ninguém pode roubar de você o perdão dos pecados. Ninguém pode tirar o Espírito Santo de você. Ninguém. Porque são bênçãos eternas. Mas vigia, cristão. Por isso os alertas na Bíblia: vigia, olha, veja onde você está andando, não deixe sua fé esfriar, fuja da imoralidade. Há sempre um alerta na Bíblia para você estar mais perto de Deus e mais longe do pecado. Por isso os alertas na Bíblia. Por quê? Porque a nossa carne luta contra o nosso espírito e luta contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, o nosso espírito também luta contra a nossa carne. Por isso que a Bíblia diz: fazei morrer a vossa natureza pecaminosa, a vossa natureza que se inclina para o pecado. Então, meus irmãos, que nós possamos ter coragem, que nós possamos nos agarrar àquilo que Deus quer para nós, porque o nosso Deus é o Deus de toda providência. Olha o versículo 12. Na manhã seguinte, Deus falou com Paulo à noite: coragem, se pôs do lado dele, disse: coragem, Paulo, eu estou com você, Paulo, você vai testemunhar
tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. O texto vai dizer na sua Bíblia provavelmente anátema. Essa palavra anátema é a palavra maldito, ok? É a palavra maldito. Eles fizeram um juramento que iriam ser amaldiçoados se eles comessem e bebessem antes de matar a Paulo. Mas Deus não acabou de dizer que ele está com ele. Deus não acabou de dizer: Paulo, coragem. Agora tem 40 homens, olha o versículo 13. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Mais de 40 homens para matar o único. E Deus está dizendo para ele o quê? Coragem. Coragem. Meus irmãos, que Deus maravilhoso. Que Deus bondoso. O coração de Paulo não deveria temer. Uma cidade inteira está contra ele, Jerusalém. Agora 40 homens fizeram um voto de serem amaldiçoados. E era assim, um voto que amaldiçoava a família. Era uma coisa assim terrível, porque eles tinham que botar o coração naquilo com tudo. E se eles não cumprissem o voto, a maldição cairia sobre eles mesmos. Então eles não comeriam, não beberiam até matar Paulo. Morreram de fome ou amaldiçoados, um ou outro. Ou morreram de fome, ou morreram amaldiçoados. E tem uma terceira opção: se entrega uma vida para Jesus, está livre de tudo, porque ele se fez maldito em nosso lugar. Glória a Deus, seria essa a melhor opção. Mas aqui veja o ódio, a fúria dessas pessoas contra Paulo. Por quê? Porque Paulo disse no discurso anterior, pregando para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém: Deus me enviou aos gentios para pregar a salvação. Olha o ódio que essas pessoas têm, a fúria que os judeus têm contra Jesus e contra a igreja, dirigindo-se, versículo 14, aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos por anátema, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante, aquele comandante romano. Paulo está preso, Paulo está sob a escolta romana, lá na Torre Antônia, que o façam comparecer diante de vocês, como se fossem examinar com mais exatidão as informações sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Então eles iam colocar uma emboscada. Os soldados iam trazer o apóstolo Paulo, porque o sinédrio pediu, porque os sacerdotes pediram. Os romanos iam trazê-lo, e no meio do caminho eles iam atacar mais de 40 homens, aqueles soldados, e matarem Paulo. Meus irmãos, que conspiração! E Paulo não sabe de nada, mas Deus sabe de tudo. As pessoas podem tramar contra você. Por isso que o crente não tem que ter medo de inveja. Não, eu não vou falar nada dos meus planos, não, porque inveja é demais. Besteira, gente. Que bobagem. Isso não existe. Isso é a coisa mais boba que existe. Ok? Crente não tem medo de inveja. Crente não tem medo de olho gordo. Pastor, pelo amor de Deus, botaram meu nome na boca do sapo. Não tem problema. Você não tem medo de nada. O cristão não deve ter medo de nada e de homem algum, mesmo que sejam mais de 40 homens, mesmo que sejam mais de 40 homens, debaixo de uma maldição que irão matá-lo. Deixa eu dizer algo para você. Você só vai morrer no dia que o seu Senhor quiser. A sua vida está na mão do seu Senhor. O maligno
não pode tocar você. O diabo não pode tocar você. Então não tenha medo. Essas pessoas que têm medo e que ficam com essas coisas, isso é feitiçaria, irmãos. Você tem que lançar mão desse misticismo. Isso é um misticismo que vem lá da Igreja Católica, que vem lá do Espiritismo, que vem lá dessas ideias que nós temos entre os índios, aquela coisa toda, espíritos e tal. Não, você não tem que ter medo de nada disso. Cristo comprou você naquela cruz. Você precisa entender a obra da cruz. Se você não entender a obra da cruz, você vai viver com medo das pessoas, com medo do diabo, com medo das maldições, com medo de tudo que apareceu, de olho gordo, de mal olhado, de qualquer coisa. Você vai ficar coberto de medo. E isso não é o Evangelho. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo te libertou do poder do pecado, do poder da morte, do poder do diabo, das maldições. Você é o homem, é a mulher mais livre do mundo. O cristão é aquele mais livre de todo mundo, porque Cristo nos libertou. Agora, se você não conhece a obra da cruz, você vai ver assim. Lembro de um casal de irmãos que foi aqui da igreja. A gente sente muita falta desse casal maravilhoso, abençoado. Quando eles chegaram aqui, visitando a igreja, eles estavam apavorados, porque toda semana eles recebiam uma profecia de um, uma profecia do outro, ia para a igreja, do outro na própria igreja deles, uma profecia: o diabo está rodando a vida de vocês, olha, o diabo vai fazer, tem demônio lá na sua casa, e tem isso e tem aquilo, e vai ter um acidente, não sei o quê. Eles chegaram aqui em pânico. Falei para eles e vi que, de fato, eram cristãos verdadeiros. Porque quem não é cristão verdadeiro tem que ter medo mesmo. Como diz, não está na Bíblia, mas é um ditado: quem não está na mão de Deus está na unha do capeta. E é isso mesmo. Não é um ditado, está certo, é verdade. Meu irmão, se você é nascido de novo, é um cristão verdadeiro, eu falo para eles, porque mostrei os textos bíblicos, preguei o Evangelho para eles. Eles falaram: pastor, que paz, que alegria. Aquele casal, a vida deles mudou. Ele falou: pastor, uma perturbação. As pessoas diziam: vai acontecer tal coisa até tal dia, não acontecia. A gente dizia que Deus tinha nos deixado. Todo dia, quase toda semana tinha uma profecia para a gente. Meu Deus, irmão, não viva nisso. Deus não quer isso para você. Vá para a Bíblia, viva o Evangelho puro, verdadeiro e simples. É aqui que você está, conhecendo o Senhor, confiado nele, crentes com medo de um monte de coisa. Meu irmão, e aí se apresentam algumas figuras ridículas, dizendo que a oração forte dele ou dela vai quebrar a maldição da sua vida. Gente, de uma vez eu ouvi um negócio que eu fiquei boquiaberto. Eu estava orando e libertei você da boca do diabo. E é você que morreu na cruz. Eu pensei que tinha sido Jesus. Eu pensei que tinha sido Jesus que morreu na cruz. É você que liberta os outros. É você, a sua oração que quebra as maldições. Eu pensava que era o sangue de Jesus. Eu pensava que a obra estava completa na cruz. É você que está. Não, a obra foi perfeita. Jesus deixou a obra pela metade. Eu concluo. Eu sou a cereja do bolo da graça. Está assim no meio neopentecostal. Essas bobagens. E assim de gente boba acredita nisso. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque não leram a Bíblia. Não leram a Bíblia.
não conhecem a Bíblia e diminuem a obra da cruz e colocam o poder neles, no óleo, no dia, na campanha, no lugar, como se essas coisas tivessem poder, e nada disso tem poder. Nada disso tem poder. Ah, pastor, eu tenho medo de oração contrária. Deixa de ser bobo. Isso não existe. Meu Deus do céu, como é que você crê numa bobagem dessa? É até ridículo. Não, pastor. A gente está orando aqui, tem outra pessoa orando ali, contrário a gente. Nem a sua oração move Deus, nem o outro move Deus. Ele vai fazer o que ele quer e acabou. Ele é soberano. E se você chegar para Deus e dizer, Senhor, a minha vontade é essa, eu estou nessa situação, vem no teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida, assim como o Senhor faz nos céus, faz na terra, faz na minha vida, glorifica o teu nome na minha vida. O inferno inteiro pode se reunir para orar e fazer o que quiser. Nada vai atingir você. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe que você precisa ler a Bíblia? Você precisa ler a Bíblia. Leia a Bíblia. O culto. É aqui que você está ouvindo isso. E parar de ouvir bobagem. Televisão, internet, rádio. Um monte de gente pregando bobagem por aí. Você está lá ouvindo. E aquilo fica no coração. Eu espero que o que eu estou dizendo aqui fique no seu coração. Porque as bobagens que tu ouve por aí ficam. Para de ouvir essas coisas. Vai para as Escrituras. Para de ficar ouvindo o seu fulano e a sua ciclana. Vai ouvir a Bíblia, meu irmão. Vai ouvir a Bíblia. Vai para as Escrituras. Ali a sua fé vai amadurecer. Aqui a sua fé vai crescer. Porque a palavra é a palavra de Deus. Versículo 16, entretanto, o sobrinho de Paulo, não sabemos o nome dessa pessoa, desse rapaz, ele era um rapaz, o texto vai dizer que ele era um rapaz, um jovem, não sabemos se é uma criança, se é um adolescente, se é uma pessoa de 20 e poucos anos, de 30 anos, não sabemos, mas é um jovem, é um sobrinho de Paulo, provavelmente filho da irmã dele, olha aí, filho da irmã dele, teve conhecimento dessa conspiração, a providência, ó a providência de Deus. Colocou o menino para ouvir a situação, no momento certo, na hora certa. Ele ficou sabendo da conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando dos centuriões disse: leva este rapaz ao comandante, ele tem algo a lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então o centurião disse: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu que eu te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo a dizer. O comandante, tomando o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais precisas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Então estão preparados agora, esperando que prometas atender ao pedido deles. O comandante despediu o rapaz e disse para ele: não conte isso a ninguém. Não conte isso a ninguém. E ali, meus irmãos, nesse momento, nós vemos a providência de Deus. Deus tem um escape. Deus tem a sua providência. Deus tem um caminho. Deus tem uma direção. Uma situação dessa, você não consegue ver saída numa situação dessa. Mais de 40 pessoas tentando pegar um único homem. Como ele vai escapar? Você está nas mãos do seu bom Senhor. Você está nas mãos do Senhor da
Não tenha medo. Coragem, confia no seu Senhor. Lembra, cada fio de cabelo da tua cabeça está contado. A sua vida está nas mãos do seu bom e eterno Criador. Meu irmão, que você possa olhar esse texto e dizer: Senhor, me enche de coragem, me enche, Senhor, do teu amor, me enche do conhecimento do Senhor. O Senhor me deu uma fé forte, uma fé madura. Não me deixa ter uma fé vacilante, uma fé infantil, cheia de medos, não, mas que eu possa confiar no Senhor. E assim, meus irmãos, o comandante mandou chamar 470 soldados, entre cavalaria, lanceiros e soldados armados. 470 homens agora estão protegendo o apóstolo Paulo e o levando imediatamente à noite para Cesareia, ok? Longe de Jerusalém, exatamente no centro, aonde seria uma pequena Roma, Cesareia. Ali há uma proteção a muitos soldados romanos. Os judeus jamais se atreveriam chegar em Cesareia para fazer absolutamente nada contra aquele local, porque era um local muito fortificado, era um local com muitas tropas romanas. Ali Paulo estaria seguro, não por causa das tropas, mas por causa da presença de Deus. E Deus o leva para um lugar seguro. Meus irmãos, o diabo pode levantar mais de 40 pessoas contra você, mas o anjo do Senhor é tão correto daqueles que o temem nos livra. Deus sabe tudo o que vai acontecer na sua vida. Tudo o que vai acontecer na sua vida. Deus sabe tudo. O dia do seu nascimento, o dia da sua concepção, o dia em que você nasceu, todo o período da sua gestação, cada dia da sua vida, cada segundo da sua vida, cada momento da sua vida, Deus sabia. Como diz o salmista: todos os meus dias estão contados diante do Senhor e nenhum deles está esquecido. Pare de dizer que foi o diabo. Pare de dizer que foi o diabo. Confie na providência de Deus. E ainda que o diabo se levante, confie na providência de Deus. O diabo levantou mais de 40 homens. Confie na providência de Deus. Deus sabia que um dia mais de 40 homens iriam lutar e se fazer malditos e iam querer matar Paulo. Deus sabia. Deus sabia. Aquilo podia estar escondido do diabo, estava, porque o diabo não era onisciente. O diabo não sabia que um dia isso ia acontecer. Deus sabia. Os judeus não sabiam que iam tentar assassinar. Deus sabia. Paulo não sabia que um dia isso ia acontecer. Deus sabia. A igreja em Jerusalém não sabia que isso ia acontecer. Deus sabia. Deus sabia. Confia nele. Confia. Deus é onisciente. Não há nada na sua vida, não há nem um dia, nem um segundo, nem um evento, nem um momento na sua história que está oculto aos olhos do Senhor. Pare de dizer que foi o diabo. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. E ainda que tenha sido o diabo, foi pela permissão de Deus. Lembra de Jó? Jó não sabia que ia ser provado. O diabo não sabia que ia provar Jó um dia. Jó não sabia que seria provado pelo diabo. Os amigos dele não sabiam. A família dele não sabia, mas Deus sabia. E o diabo só foi até onde Deus deixou. E o diabo só foi até onde Deus ordenou. Foi Deus que botou um limite para o diabo na vida do seu filho. Então você não precisa ter medo nem do diabo,
nem dos demônios, nem de pessoas, nem de situações. Deus é soberano. Ou você crê nisso, ou você crê no diabo. Não dá para você crer nas duas coisas. Ou você crê que Deus é soberano, ou você crê que o diabo é. Que as circunstâncias são. Ou você crê na soberania de Deus, ou você acredita no destino, na sorte, no azar. O crente verdadeiro não acredita no azar, na sorte. Ui, que sorte! Não! Que providência! Que providência! Essa semana, um professor nosso, Luiz Saião, que traduz especialmente o Antigo Testamento, várias Bíblias que nós temos, várias traduções que nós temos, ele ajudou na tradução, principalmente do Antigo Testamento, o maior hebraísta que nós temos no Brasil. Ele estava na UTI, gravando um vídeo, e ele disse: irmãos, pela providência de Deus, eu estou aqui porque eu tive um AVC, meu cérebro infartou, é um AVC. Só que pela providência de Deus, olha a consciência, pela providência de Deus, eu tive um AVC quando eu estava na frente do médico, da médica, numa consulta. A minha boca começou a embolar, eu comecei a sentir mal e bluf, ali mesmo ela já me tomou e me conduziu lá para o centro e tal, e estou aqui sem sequela nenhuma, graças a Deus, continuo orando. É a providência de Deus. E se não tivesse a médica, era a providência de Deus do mesmo jeito. É a providência de Deus, é a mão do meu Pai. Deus, ou você pertence a Deus, ou você não pertence a Ele. Não existe uma parte da sua vida que é de Deus, não existe uma área da sua vida que é de Deus. Não, a minha área tal é de Deus, pertence a Deus. Eu coloquei ela na mão de Deus, não. Essa outra área aqui, não, essa aqui é tudo eu. Não. Paulo vai dizer: vocês não sabem que vocês não pertencem mais a vocês mesmos, mas vocês pertencem ao Senhor. Deus comprou a sua igreja com o seu sangue. Diz Atos 20. Deus comprou a sua igreja, cada um dos seus filhos, com o seu sangue. Meu irmão, eu e você precisamos entender melhor a soberania de Deus. Eu e você precisamos entender como essa soberania nos envolve em todas as áreas da nossa vida. E isso vai trazer paz aos nossos corações. E quando o medo vier, ele vai vir, você vai olhar para o seu Senhor e dizer: Senhor, eu não preciso ter medo, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? A tua presença, o Senhor está comigo. A tua presença, Ele não vai embora, Ele não desampara, Ele não abandona, Ele fica conosco. Meus irmãos, que Deus maravilhoso. Lembra da mensagem de domingo? A incredulidade, ela perverte o caráter de Deus. A incredulidade diz que Deus vai embora. A incredulidade diz que Deus abandona. A incredulidade diz que Deus não é fiel. A incredulidade diz que Deus quebra a sua aliança lá na cruz do Calvário. A incredulidade é um pecado miserável que nós precisamos tirar do nosso coração. Mas incrivelmente tem gente que se orgulha da sua incredulidade, quando deveria dizer: meu Deus, que pecado terrível é esse que eu estou cometendo, porque eu estou pegando o caráter de Deus e torcendo o caráter de Deus e confiando mais em coisas, em pessoas, em mim mesmo ou nas circunstâncias, e confiando muitas vezes mais no poder do mal, do diabo, das trevas, do que confiando naquele que me amou naquela cruz.
Meus irmãos, lance fora essa incredulidade do seu coração. Ela vai vir, ela vai bater no seu coração, na sua porta. Você vai repreendê-la. Como? Dizendo o caráter de Deus. Deus é o amor da minha vida. Deus, Ele me ama. Ele é meu Pai. Ele me comprou naquela cruz. Cristo fez uma aliança comigo. Ele nunca vai me deixar. O Espírito de Deus habita em mim. Deus é soberano. Ele reina. Não é o diabo que reina. Não são os homens que reinam. Deus reina soberano. E toda a minha vida está nas suas mãos. E assim você vai poder descansar em Deus, meu irmão. E, acima de tudo, leia as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Conheça a Deus através da sua palavra. Porque se o diabo levantar mais de 40 pessoas contra você, Deus tem um exército inteiro para mim e para você, para nos guardar e nos proteger. Mas, acima de tudo, Deus vai adiante de nós. Deus vai adiante de nós. Quando você tem um pastor, é ele e você é a ovelha. O pastor vai na frente. Quando o lobo vem, ele não encontra as ovelhas, ele encontra o pastor. Ele encontra o pastor. Você não tem que pedir para anjo algum vir. Olha que os anjos de Deus não. Deus já os viu. Eles já estão trabalhando. Você não tem que se preocupar com isso. Qualquer inimigo que vier vai ter que encontrar o seu Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus está defendendo os seus filhos e o seu povo. Amém? Vamos colocar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos. Como precisamos crescer no conhecimento de Deus.